Oi, gente, como vocês estão? Muita paz e luz. Eu sou Yasmin Miranda e primeiro vídeo deste canal, então ainda tô aprendendo nessa vida de blogueira, mas eu decidi criar esse canal Mudança de Vida para compartilhar com vocês como foi todo o meu processo de transformação, né? Contar um pouco da história, de como tudo aconteceu, como foi toda essa evolução até chegar ao momento de hoje. Bom, acredito que muitas pessoas, assim como eu, tiveram esse estralar no meio da pandemia, que foi um processo que existem muitas opiniões diversas, né, sobre a pandemia, mas no meu ponto de vista, depois de muitos estudos, eu vejo que foi algo necessário, né, que a natureza precisou fazer. Existem muitos relatos, muitas coisas, mas, enfim, não quero entrar nesse mérito, né? Eu vim trazer mesmo a minha história para vocês de como tudo aconteceu. E o meu despertar, ele começou em meio à pandemia, né? Com um dia, estava assistindo televisão sozinha em casa, meus filhos estavam dormindo, estava literalmente sozinha e procurando alguma coisa para assistir. Era um final de tarde, acredito que um domingo, não me recordo o dia, mas acho que era. E depois do almoço, aquele momento ali que você tá ali procurando alguma coisa para assistir, eu estava procurando alguma coisa na televisão e comecei a assistir um filme. Me chamou muita atenção, me prendeu a atenção. O filme é Divaldo, Mensageiro da Paz, Divaldo Franco. E nessa época eu era evangélica, fui criada dentro de uma igreja evangélica muito rígida. E aí aquele filme me chamou a atenção e eu comecei a assistir ele. E ao longo do filme eu fui vendo, né, aprendendo um pouco mais sobre a cultura espírita, sobre do que se tratava, porque eu não tinha conhecimento nenhum. Eu apenas tinha medo e julgava muito. E aquilo ali me chamou muita atenção. Eu parei para pensar comigo, e falei, mas espera aí, tem muito mais a ver com o que eu acredito, é, com atos, né, com coisas que a minha crença faz muito mais sentido nisso. Então, será que eu estou julgando algo que eu nem conheço apenas por doutrinas que te impedem, inclusive, de conhecer outras religiões e outras doutrinas? Será que tá certo mesmo isso? E aí, naquele momento, depois daquele filme, eu comecei a pesquisar e procurar saber mais. Eh, Na minha época de escola, ainda adolescente, ali no segundo grau, detestava a matéria da história, eu achava muito chata, e aí eu me peguei ali realmente interessada por história. E eu fui procurar a história tanto da minha religião, da igreja, como ela foi fundada. E uma coisa, eu sempre apoiei outras mulheres, eu sempre fui uma mulher independente, né? A vida me colocou aqui nessa jornada assim. E dentro da igreja, mulher não tinha voz, mulher tinha que ser sempre submissa. Eu falei, gente, acho que eu tô no lugar errado, porque eu comecei a questionar tudo e pesquisar. Que não adianta a gente questionar e ficar preso na ignorância do sem saber, né? E uma das coisas que a minha igreja a minha antiga igreja, né, prega até hoje, é que você não pode questionar, você não pode pesquisar, você tem que viver ali na ignorância, né, pelo resto da vida. Questionar é pecado, e eu vejo hoje que se manter na ignorância é um dos maiores pecados que existem. É a falta do conhecimento, porque o conhecimento ele te leva a lugares que você nunca imaginou estar, né? Apenas pelo fato de você pesquisar e entender aquilo. Então, o meu despertar ele começou ali, no momento em que eu comecei a pesquisar e compreender, né? Porque quando a gente está ali dentro daquela ignorância, você fica se perguntando por que disso, por que daquilo, e você nunca tem respostas, né? Muitas coisas a gente não tem respostas, a gente tem que viver no anonimato do mistérios insondáveis de Deus, e não é bem assim, né? Até descobrir que o Espírito Santo
é a centelha divina que existe dentro da gente, e que há muito mais sobre a se descobrir do que nos é contado, do que nos é falado, né? Até descobrir que a gente vive dentro de uma matrix que nos é imposta viver daquele jeito. Então, aquele filme trouxe uma transformação incrível na minha vida. E aí eu comecei a pesquisar mais e decidi que aquilo ali não fazia mais sentido para mim, estar dentro daquela igreja, dentro daquela religião. E aí eu, né, ainda fiquei bastante tempo. A primeira decisão foi não ir ali mais e descobri que o templo de Deus está dentro da gente e que eu poderia fazer as minhas orações em casa. Eu sempre fui uma mulher de muita fé, de orar e com muita fé mesmo, ter a certeza de que Deus estava ouvindo, ter a certeza e ver os milagres acontecendo. Então eu descobri que eu não precisava estar dentro de uma igreja. Eu já tinha passado, né, por várias igrejas evangélicas, várias culturas diferentes dentro da igreja evangélica, e retornei à minha origem de infância, mas eu vi que não fazia mais sentido eu estar dentro daquela religião que te impõe muitos limites, e simplesmente o fato de você questionar, você está errado. Então eu falei, isso não é para mim. E mantive durante bastante tempo ali, eu e eu mesma, em oração, né? Eu estabeleci a minha conexão com Deus ali naquele momento, né? De reflexão e entender que... entender que não respeitar a mulher estava tudo errado. Para mim, o fato principal era isso. Né, da religião não respeitar o fato de que a mulher é o único meio pelo qual se pode vir ao mundo, vir a este mundo, não respeitar o sagrado feminino, que a mulher ela é submissa, né? O simples fato de que dentro desta igreja as mulheres usam véu por submissão aos homens, porque somente os homens podem ter a conexão direta com Deus, né? E o véu ele vai cobrir isso. Isso foi, né, o que eu descobri em vários relatos de por que as mulheres usavam véu dentro daquela igreja. Então aquilo ali já me fez despertar que, opa, peraí, o que eu tô fazendo dentro deste lugar que não respeita o sagrado feminino? Eu ainda não fazia nem ideia, eu não tinha me aprofundado sobre o que era o sagrado feminino, mas eu já me honrava como mulher. Eu sempre amei, né, ter nascido nesta encarnação como mulher. E, enfim, foi o primeiro ponto ali que eu decidi, foi sair daquela igreja. Anos depois, eu ainda tinha muita restrição, né, muito preconceito sobre qualquer outra religião espírita ou umbandista. E aí, depois de mais ou menos, acredito eu, uns 2 anos, eu decidi conhecer um centro de Umbanda. E eu me surpreendi muito, o tanto que eu fui bem acolhida, bem recebida, o tanto que eu tive revelações ali sobre a minha vida e aprendi a respeitar. E aí, mais uma vez, eu fui procurar entender e me aprofundar sobre o que se tratava a religião Umbanda. Antes desse processo, de eu ir num centro de Umbanda, eu já havia começado com um propósito interno meu, um processo de cura das minhas dores e das minhas feridas. E isso fez toda a diferença na minha vida. O universo, ele preparou tudo, né? E sempre que a gente tem um propósito, o universo, ele conspira a favor daquele propósito. E eu fiz esse propósito comigo mesma. Né? Bom, estamos aqui, não tem por que esconder. Vou contar tudo, vou revelar tudo, né? Não estou apoiando e nem fazendo nenhum tipo de apologia às drogas. Isso foi acompanhado, inclusive, pela minha psicóloga. E em nenhum momento eu me viciei em nenhum tipo de droga. Mas esse processo começou porque eu julgava muito a minha mãe, que a vida toda usou maconha. E eu
julgava ela muito, me afastava, porque eu não aceitava aquilo de forma nenhuma. E eu tinha uma aversão, eu tinha uma repugnância, eu julgava todos que utilizavam aquele cheiro, me embrulhava o estômago de uma forma horrível e, nossa, eu não conseguia ficar nem perto, porque me remetia a lembranças, né, que a minha mãe minha mãe mudava o estado dela completamente quando ela fumava. Ela ficava mais alegre, ela ficava mais compreensiva, ela se tornava mais amiga, mas era só naquele momento. E aquilo para mim, ele sabe, me trazia uma tristeza muito grande, porque é como se ela vestisse uma capa, ela se transformava numa pessoa diferente. E aquilo me trouxe uma repugnância muito grande durante toda a minha vida, aonde eu passei a detestar a maconha. E um determinado momento da minha vida, há poucos anos atrás, eu decidi compreender o porquê que ela fazia aquilo. E eu queria sentir a mesma coisa que ela sentia. E aquele negócio, né? Quando a gente cria muitas expectativas, o negócio não dá certo. E não deu certo, porque eu tava com muita apreensão, com muito medo, eu não sabia o que ia acontecer. Eita, o vento aqui tá forte. E a primeira vez simplesmente não aconteceu nada. Mas eu decidi seguir firme no meu propósito. E experimentei outras vezes, sempre em segurança, dentro de casa ou num espaço com ar livre, com uma pessoa em quem na época eu confiava. Enfim, até que começou a realmente dar certo. E todas as minhas experiências, todas as vezes que eu fumava, eu procurava sempre não misturar com nada dentro de casa. Todas as vezes eu entrei como se fosse literalmente dentro de um túnel. Então, para mim, foi sempre uma experiência, literalmente, medicinal. Eu entrava dentro de um túnel onde me via uma lembrança na minha cabeça de um dia de dor, algum dia de trauma, e eu consegui tratar muitas dores e muitos traumas todas as vezes que eu utilizei. Esse processo durou um tempo, até tudo, assim, eu me senti que até as dores dos momentos mais próximos passou, até que eu vi que aquilo não era mais necessário na minha vida e nunca mais utilizei. Tudo foi acompanhado e relatado à minha psicóloga. E então isso tudo durou, né, a metade dessa transição, dessa restauração, dessa limpeza, né, eu falo, até eu entrar e conhecer a Umbanda. Depois que eu entrei e conheci também ali, aquelas entidades me ajudaram muito, houve muitas revelações, né, palavras que precisam ser ditas e precisam ser avaliadas. Olha, presta mais atenção nisso. Olha, até que eu decidi trocar, conhecer outra casa, né, de umbanda esotérica. E depois de mais ou menos um ano frequentando, eu tive um chamado mesmo, né, com um guia espiritual, né, o meu guia espiritual que começou a se comunicar comigo e E eu tive esse chamado, esse momento certo de que era o momento de eu entrar para essa casa de umbanda para desenvolver a minha espiritualidade, né? E aí tudo começou aí. E lá dentro desta casa foi muito importante. Hoje eu já não faço mais parte desta casa, né? Eu não desenvolvo mais a minha espiritualidade dentro de uma casa de umbanda. Mas foi muito importante porque todo o tempo que eu estive ali, aquela casa, ela ela nos incentiva a estudar e compreender cada vez mais sobre o universo de Deus, né? Sobre o universo espiritual, sobre o que é a espiritualidade em si, né? Quem são essas entidades do bem e do mal, né? Que estão aqui neste mundo. E, e aí, neste processo todo, né? O ano passado, mais ou menos no meio do ano passado, eu conheci os cursos do Hélio Couto, né, as palestras dele, inclusive a primeira palestra dele, que é o Caminho das Palestras 1, está de forma gratuita dentro do site dele, com toda a ordem. E aí eu assisti todos os vídeos, Caminho das Palestras 1 e o Caminho das Palestras 3. Estou neste momento lendo o livro Mentes Informadas. E nesse período
né, em que eu estava ali assistindo essas palestras e obtendo todo o conhecimento, eu também busquei outros livros e outras coisas, mas as palestras do Hélio Couto me abriu muito os olhos, muito para o que é essa nossa realidade. Bom, não vou estender muito esse vídeo, né, que é o primeiro. Se você gosta desse conteúdo, se você veio parar aqui nesse vídeo, é porque o universo te trouxe, é porque você tem algo talvez a compreender e entender. E quero sempre estar trazendo vídeos contando sobre essa minha experiência, quero trazer relatos da minha vida, de coisas incríveis que aconteceram, de momentos de fé, né, dessa conexão com a espiritualidade. E se inscreva neste canal, curta, compartilha com talvez alguém que você conheça que está também passando por esse processo. Espero conseguir trazer muita luz. Eu sou uma verdadeira apoiadora do empreendedorismo feminino, eu sou uma empreendedora desde que eu me entendo por gente, assim, os meus 7 anos foi a minha primeira experiência, eu quero poder trazer isso aqui para vocês também, em outros vídeos, em outras oportunidades, né. Tenho certeza aí que vai ser uma jornada bem longa, porque é aquela velha história, eu sempre tive a vontade de escrever um livro e sempre falava: "A minha vida dava um livro". Quem me conhece e assistir esse vídeo vai saber exatamente do que eu tô dizendo, mas é só o início, né, o início de uma jornada aí incrível que eu quero muito que você faça parte comigo. Então é isso, um beijo grande, uma semana muito abençoada para todos, um dia muito iluminado, que você possa fazer um dia lindo e maravilhoso. Essa é a Maise, gente. Ela é muito levada. Então, um beijo grande, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa seu comentário, deixa seu like e se inscreve. Não se esqueça de se inscrever no canal.